E aí pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar sobre um período considerado como período de transição, o período regencial. Lembrando que uma das coisas mais importantes para a gente entender o período regencial é entender o período anterior, a partir de um fato bem importante, né, de um evento bem significativo que seria a abdicação de Pedro I. Pedro I abdica o trono em favor do seu filho Pedro, que depois vai ser considerado Pedro II. Mas havia um problema naquele momento que Pedro, o pequeno Pedro, só tinha 5 anos. E a Constituição permitia que, em caso o imperador não pudesse assumir o trono, esse trono seria entregue a homens probos, cidadãos, que de certa forma iriam gerenciar o Brasil até o momento que o imperador pudesse assumir definitivamente. Esse período da história do Brasil, que vai de 1831 a 1840, nós chamamos de período regencial. E uma primeira característica do período regencial é que esse mesmo período, gente, ele pode ser considerado um período de transição. E como todo período de transição, ele apresenta-se para nós como um período bastante conflituoso. Um período de instabilidade política, vocês vão encontrar muito esse termo instabilidade política para pensar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, tá? Esse momento da regência, ele é um momento de instabilidade, entre outras coisas, pelo fato de nós não termos no trono um imperador entronado. Eu geralmente digo que esse período é o período que nós, enquanto Brasil, sofremos com aquilo que eu chamo de síndrome do trono vazio. O imperador, antes de ser imperador, ele é um símbolo. Ele é um símbolo de poder, ele é um símbolo de unidade, ele é um símbolo de ordem. E a partir do momento que esse imperador não está no trono, é como se nós não tivéssemos ordem, unidade e, de certa forma, poder. Por isso, essa instabilidade tão forte no período da regência. E aí, como primeira discussão que eu acho muito, mas muito válida para o período regencial, está exatamente nesses 4 primeiros tópicos aqui. Acho que a primeira questão, e existe um historiador nesse sentido, o Boris Fausto, e o Boris Fausto vai dizer no seu livro História do Brasil, que uma das questões principais, ou as questões principais, que deveriam ser discutidas dentro do contexto da regência, as principais preocupações do contexto regencial, foram exatamente essas aqui, ó. As discussões em torno da unidade territorial. Lembrem-se que essa discussão ela está presente desde o momento da independência, traduzida na ideia de que nós não poderíamos perder territórios, nós não poderíamos perder terreno, né, para revoltas ou para outros países. Então a discussão em torno da unidade territorial ela vai continuar nesse momento, né? O debate político principal, e aí tenham cuidado sempre nessa parte, porque o debate político principal, ele de certa forma vai ficar em torno da centralização e descentralização do poder político. Tá? Traduzido entre outras coisas, né, no aparecimento de 2 partidos políticos, os liberais e os conservadores, tá? Com essas características que já eu vou colocar para vocês. Do grau de autonomia das províncias, a discussão aqui também passava pela ideia se as províncias deveriam ou não ter autonomia, ou se a autonomia deveria ser do governo central. De certa forma, nós estamos falando ainda, né, dessa relação tão forte da discussão entre as autonomias políticas das províncias com um projeto de centralismo ou descentralismo de poder. E a outra coisa que também passa a ser uma discussão bem importante nesse momento é de organização das Forças Armadas. Lembrem-se,
Nós ficamos independentes em 1822, né? Nós já estamos em 1831 e discute-se nesse momento a necessidade de termos uma força armada que seja satisfatória, que seja forte, que consiga, de certa maneira, defender a soberania e a unidade territorial do Brasil. Tá bom? Então, essas são as primeiras questões. Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo alguma coisa sobre o período regencial, leiam a partir dessas possibilidades aqui, dessas preocupações, que são as principais preocupações que nós temos, né? Repetindo, unidade territorial, o debate em torno da centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das forças, das províncias e da organização das Forças Armadas. O segundo ponto importante diz respeito, entre outras coisas, à organização dos partidos políticos. Ou seja, é no período regencial que se consolida a criação de dois partidos. Eles não nascem com esses nomes. Num princípio tínhamos os liberais exaltados, os liberais moderados, né, e os restauradores. E esses três partidos, de certa forma, eles se confluíram em dois, chamados de liberais e conservadores, que não tinha tanta diferença entre eles. Talvez a grande questão, o grande diferencial que você tenha é que os liberais defendem a descentralização política, a descentralização administrativa, a descentralização do poder, e os conservadores defendem o contrário, defendem a centralização. E aí nós podemos pensar em duas frases bem importantes da época, para que, de certa forma, a gente consiga conceitualizar os dois partidos. Uma primeira frase que dizia que liberais e conservadores eram farinha do mesmo saco. Olha que simbologia que nós temos nesse momento. E a outra frase, muito mais elaborada, mas que, de certa forma, ela é quase igual à primeira que disse, quando diz que não há nada mais conservador que um liberal no poder, nem nada mais liberal que um conservador na oposição. Observem que essas duas frases têm como principal objetivo dizer que liberais e conservadores, no contexto da regência, eles não têm grandes diferenças. E que, na verdade, a única coisa que os diferencia seria essa ideia de descentralização e centralização e, ademais, a ideia de que, por exemplo, quando um liberal está no poder, pode se transformar num conservador. E quando um conservador está na oposição, pode se transformar num liberal. Aqui nós não temos lutas por ideias políticas. Lembrem-se que aqui nós teremos uma luta significativa pelo poder. Tá? Observa isso como é importante. Nós não temos lutas importantes por ideias políticas, por defesas de ideias políticas. Nós temos uma luta e uma luta forte pela possibilidade do poder. E aí, como é que a gente vai dividir a regência como um todo? Ela é dividida a partir de três fases. A regência trina provisória, que dura poucos meses, em 1831. Essa regência ela vai ser consolidada por três homens, por isso trina, por Francisco de Lima e Silva, representante do Exército, pelo Carneiro de Campos, representante do governo conservador, do poder conservador, do Partido Conservador, e pelo Nicolau Pereira, representante do Partido Liberal. Então nós temos três homens, que de certa forma eu não coloquei muita coisa aqui, porque o que esses homens, de certa maneira, vão pensar na regência trina provisória é como é que eles podem criar uma regência permanente. E como disse, a regência trina provisória ela vai durar poucos meses, é mais um momento de organização, entendem? O que na verdade é importante para nós é pensar a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1834, e que na verdade é formada por Francisco de Lima e Silva, representante das Forças Armadas, por João
Braulio Muniz, representante, né, do norte, representante dos interesses do norte, da parte norte do país. Lembrem-se que nós só temos aqui duas regiões. E o José da Costa Carvalho, que é o representante dos interesses do sul. Então, necessariamente, nesse momento, nós temos três questões que precisam ser discutidas. Onde a primeira, que tem a ver exatamente com essa ideia aqui, ó, da organização das Forças Armadas, ou ainda da organização de uma força que pudesse auxiliar o latifúndio, já que o governo brasileiro, já que o poder é sustentado no latifúndio e na escravidão, como eu havia dito em outras aulas para vocês. Então a primeira coisa importante é criar a Guarda Nacional. Guarda Nacional, na verdade, é uma força auxiliar ao Exército. Como o Exército nesse momento ainda está muito frágil na sua formação, nós temos pouco tempo ainda de formação das Forças Armadas, ele não conseguia atingir algumas províncias do interior, algumas localidades do interior. Então o governo faz o quê? Ele vai condecorar alguns latifundiários com o título de coronel, e este homem que passa a ter o título de coronel passa a ter o direito de, na sua fazenda, armar um grupo, e esse grupo será chamado, por exemplo, aqui no Nordeste, de jagunço, né, de capataz, ou mesmo será chamado de cangaceiro. Ou seja, que seria o braço armado desses coronéis, onde o objetivo maior é, se houver algum tipo de revolta nas redondezas daquela fazenda, daquele latifúndio, essa Guarda Nacional, esses homens armados particulares, milícias, eles vão conseguir abafar essas revoltas. Entenda que a criação da Guarda Nacional é, na verdade, uma instituição que tem como principal objetivo defender os interesses do latifúndio e fazer com que nos interiores do Brasil tivéssemos processos de ordem ou mesmo, né, de abafar algumas revoltas sociais. Entre outras coisas, essa ideia de criação de uma Guarda Nacional, você reflita sobre isso, ela dá mais poderes aos latifundiários, que passam a ser chamados, como disse, de coronéis ou mesmo de major, né? Lembrando, por exemplo, de uma obra interessante, o Alto da Compadecida, do memorável Ariano Suassuna, tem lá a figura do Major Antônio Moraes. Ele é o líder político de um local. A ele todos temem, todos estão subordinados. É uma forma caricata que o Ariano Suassuna, né, conseguiu na sua obra para mostrar um pouco para nós quem seria essa figura do latifundiário que manda, né, que tem um grupo armado ao seu dispor. A segunda ideia, então a primeira seria a Guarda Nacional, a segunda ideia é a criação do Código do Processo Criminal, onde, por exemplo, o governo está criando dentro dos municípios a figura do juiz de paz, que passa a ser a figura responsável por colocar em prática os aspectos judiciários daquele local. O juiz de paz, ele vai julgar os crimes. E observem que esses crimes passam a ser julgados não mais na capital das províncias, eles passam a ser julgados nas próprias comarcas. Foi uma forma de fazer com que nas cidades houvesse sempre uma figura apontada pelos latifundiários daquela cidade como sendo o representante do judiciário. E a terceira e mais importante questão da regência trina permanente é o ato adicional de 1834. Lembrem que esse nome aqui, ele pode ser substituído por reforma constitucional. É um ato adicional à Constituição de 1824. 10 anos depois, eles colocam algumas emendas na Constituição de 24. O objetivo principal do ato adicional seria, entre outras questões, lembrem-se disso, conciliar as forças políticas do Brasil. Lembrando que as forças políticas são essas, Você tem
aqueles que defendem a centralização e aqueles que defendem a descentralização, falo de liberais e conservadores. A ideia principal era fazer com que essas forças se conciliassem para que ninguém brigasse tanto. Nós já temos uma grande instabilidade política causada pela ausência da figura do imperador, e esses caras estão fazendo de tudo para que os homens de poder também não entrem em conflito. Então, criam o ato adicional com algumas questões, daqui eu vou citar 3, onde, por exemplo, criou-se pelo ato adicional as Assembleias Legislativas Provinciais. E aí pensem que criar uma Assembleia Legislativa Provincial, entre outras coisas, isso é uma medida que vai agradar aos liberais. Porque quando se cria uma Assembleia Legislativa Provincial, está criando o que nesse momento? A ideia de que cada província passa a fazer a sua própria lei. E isso é uma marca de descentralização administrativa. Aqui você tem a suspensão do poder moderador. Lembrem-se, poder moderador representa o centralismo, o absolutismo, o autoritarismo do imperador. Então isso, de certa forma, também agrada aos liberais. E a ideia de que a próxima regência, que vai acontecer a partir de 1834, não será mais uma regência trina, mas será uma regência una, um só regente. E, de certo modo, isso agrada aos conservadores. E a grande avaliação que nós fazemos do ato adicional é que, para cada 3 medidas do ato adicional, pelo menos 2 são medidas que favorecem mais as atitudes liberais, as ideias liberais. E nesse sentido, a gente fecha a nossa aula de hoje dizendo que o ato adicional de 1834 tem uma tendência liberal. Tá bom? As questões, quando elas vêm no Enem ou mesmo dos vestibulares, elas fazem muito essa associação de que esse ato adicional feito no contexto da regência trina permanente, ele tem muito mais um teor liberal do que um teor conservador. E o que nós vamos ver nas nossas próximas aulas? Por exemplo, a regência a partir de agora, a partir de 1834, será uma regência una. Veremos no nosso segundo episódio a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima, tá bom? Bem como as chamadas revoltas regenciais. Nessa aula fizemos uma introdução do processo que a gente chama de regência, e o que é mais importante para vocês é que vocês lembrem que as grandes questões que são discutidas no contexto da regência estão exatamente aqui, ó. A discussão da unidade territorial, da centralização e descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Estes são os conceitos principais que nós temos em relação à regência. Um grande abraço para vocês e depois a gente vai continuar o assunto de regência com as chamadas regências unas. Valeu!